sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, capítulo 16. É o nosso ponto de partida. Mateus, capítulo 16. Vou pegar só um trecho aqui, que aí a gente vai andar um pouquinho pela Bíblia hoje. Mateus, capítulo 16, versículo. Eu vou pegar aqui o 18, mas eu só vou ler só vou explicar o contexto para a gente entender aquilo que a gente vai falar. Hoje nós vamos ter a nossa vida no altar. Nós precisamos ter a nossa vida no altar, irmãos. Eu quero levar você a ter esse encontro, esse envolvimento com Deus no altar. Não falo propriamente o altar físico, né? Mas o altar espiritual, Deus. A gente tem que ter a nossa vida no altar mesmo, na presença do Senhor. E aqui, irmãos, aqui fala daquele trecho de Pedro, onde algumas pessoas estavam falando, mas quem é esse aí? No caso, Jesus. Uns falavam Jeremias, outros falavam Elias, outros falavam João Batista, outros profetas. Jesus perguntou para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro dá um passo à frente e fala, Senhor, tu és o Filho, Cristo, tu és o Filho, como ele diz aqui no versículo 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou para Pedro, né? Chamava de Simão Pedro, olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Aí eu vou pegar o versículo 18, que é o que interessa para nós. Diz assim, pois também, né, Jesus continuando o que ele estava falando para Pedro, ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, homem, e sobre esta pedra, no caso, revelação, palavra de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entende, irmãos? Igreja não é espaço físico, não. Somos nós. Quando Jesus falou isso para Pedro, sobre esta pedra, revelação, a palavra de Deus, edificarei a minha igreja, ou seja, a nossa vida tem que estar edificada sobre a palavra, sobre a revelação de Deus. Para quê, pastor? Para que as portas do inferno não venham prevalecer contra ela. Mas como a nossa vida edificada, ou melhor dizendo, como as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha vida? Quando a minha vida estivermos no altar. Porque Pedro aqui, como Jesus disse, foi o próprio Deus que tinha revelado para ele. E Deus só revela algo para a pessoa quando ela está no altar. Quando ela está na presença de Deus. Não que eu vou chegar aqui um dia, falar, irmãos, olha, eis que te digo. Ou apontar para alguém assim, olha, Deus me revelou que você vai ser um milionário. Aí a pessoa, glória a Deus. Até recebe, né, irmão? Até simpatia lá no chão e tudo mais. Falou, né? Nossa, o pastor revelou na minha vida que eu vou ficar um milionário. Oh, glória, oh, Jesus. A pessoa sai daqui até, né? Pulando de alegria. Mas não é isso, irmão. O próprio Deus revelou para ele. Quando Deus revela algo para nós, isso é sinal que a gente está com a vida no altar. Porque a minha vida fora do altar, fora da presença de Deus, Ele não fala. Não tem como Deus revelar os segredos dele, como o salmista fala que os segredos do Senhor são para que os temem. Ou seja, quem teme? Quem tem a vida na presença de Deus. Quem teme a Deus? Quem tem a vida no altar. Não é somente o pastor, o obreiro, que estão ali na obra, né, mais envolvidos, que tem a vida no altar. Não, todos nós, irmãos. Todos nós temos que ter a nossa vida no altar. Eu explicava hoje para os obreiros, cedinho aqui, dando a mensagem, explicando, que a gente não pode, irmãos, deixar somente a nossa vida secular falar mais alto. Nosso trabalho, quem estuda, a vida fora da igreja, fora do ministério, né?
estudo, trabalho, e os afazeres fora da igreja. Mas nós temos que dar atenção também ao ministério. Porque todos nós aqui, irmãos, todos nós temos um ministério. Temos um chamado de Deus. Então, nós não podemos dar mais atenção às outras coisas, esquecer da obra, esquecer do ministério, esquecer do nosso chamado, que é ganhar almas em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Esse é o nosso chamado, ganhar almas. E a Bíblia fala aqui, irmãos, no caso de Jesus falando para Pedro, que ele estava com a vida edificada. Sobre aquela revelação que ele teve de Deus, as portas do inferno não iam prevalecer contra ele. Quando a Bíblia fala portas do inferno, é propriamente aquele inferno que a pessoa imagina na mente, que é aquela porta grande, vai abrir, vai ser um monte de fogo, vai ter um monte de demônio. Não. Mas aqui as portas do inferno, os problemas, as doenças, as enfermidades, as lutas. A pessoa até diz: pastor, eu estou vivendo um inferno na minha casa, na minha vida, no meu trabalho. Vai para o altar, vai correndo para a presença de Deus. Longe do altar, meu irmão, Deus não revela. Longe do altar, você não tem o entendimento. Pedro aqui, para ter esse entendimento, quando Jesus perguntou, ele estava no altar. Olha o que a Bíblia fala no livro de Joel. Livro de Joel. Volta aí agora no Velho Testamento. Se você abrir em Daniel, aí vai vir Daniel, vai vir Oséias, depois de Oséias, Joel. Não é o Joel da Milena, né? Mas não deixa de ser um homem de Deus, né? Os dois são homens de Deus. Livro de Joel. Ele pode até falar: Milena, abre no meu livro aí. Esse privilégio, né? Seu nome da Bíblia. Joel, capítulo 2. Capítulo 2. Não é difícil de achar, não. Quem tiver dificuldade, só pedir para os irmãos obreiros, eles vão ajudar, tá? Capítulo 2 de Joel. É pertinho de Daniel. Daniel, Oséias, Joel. Capítulo de número 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz aqui, irmãos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre, olha aí, ó, destaca essa parte, entre o alpendre e o altar, e digam: culpa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Isso, irmãos, algumas pessoas já até ouviram. Cadê o seu Deus? Você vai à igreja, você dá o dízimo para o pastor, pessoas falam isso lá do mundo. Daqui a pouco você vai morar na igreja, você fica o dia inteiro na igreja, você vai segunda, vai quarta, vai sexta, fica dando dinheiro para a igreja, fica não sei o quê. Cadê o seu Deus? Olha a vida que você está levando. Mas sabe por quê, irmãos? Alguns não conseguem ver uma mudança, uma transformação na sua vida. Por quê? Ele fala aqui, o Joel, até uma profecia: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Aí ele diz: entre o alpendre e o altar. Quando a Bíblia fala sacerdotes e ministros do Senhor, irmãos, são todos nós. Porque a Bíblia fala em Apocalipse que Deus nos constituiu reis e o quê? Sacerdotes. Então nós estamos nessa posição de sacerdotes, ministros do Senhor. O que o ministro faz? Ministro do Evangelho. Fala de Cristo. Nós falamos de Cristo. Eu falo de Cristo aqui no altar, lá na rua, para a família, para quem precisa. Vocês, nós falamos para a nossa casa, falamos para alguém. Somos ministros do Senhor. Só que ele fala: chorem, chorem. Eu explicava aqui para os irmãos cedo, para os obreiros.
É como a mãe, que o filho vai embora. Mãe, eu vou embora de casa. Ou a mãe descobre algo do filho, e a mãe começa a chorar, desesperada. Meu Deus, não, meu filho não. Nós temos, irmãos, que não se comparar a ela, mas chorar. Chorar mesmo. No caso, como a mãe está chorando pelo filho, nós temos que chorar pela nossa família, chorar pela nossa casa. Nós temos que ter, irmãos, exercer esse ministério de sacerdotes e ministros do Senhor. Ele fala entre o alpendre e o altar. No altar. Faça do seu quarto um altar. Faça ali da sua cama um altar. Chora lá pela sua casa, chora pela sua família. Ficar murmurando, ficar reclamando, não vai resolver, irmãos. O Joel aqui fala, chore os sacerdotes. Você é um sacerdote. E ele fala, por que o motivo, pastor, de chorar? Por que o motivo de estar no altar, entre o alpendre? Por que tudo isso? Porque ele fala, poupa o teu povo, ó Senhor. Tem uma tradução que diz, poupa o teu povo da destruição. É a sua vida, pastor, estou com a minha vida financeira destruída, a minha saúde destruída, dentro da minha casa, está tudo destruído lá. Vai para o altar, vai chorar. Temos que chorar no altar, irmãos. Dobrar os joelhos e falar, Senhor, poupa, livra-me dessa destruição. Joel fez isso. Ele fez isso e orientou os sacerdotes e os ministros do Senhor a fazerem a mesma coisa. Porque vai ter situações, irmãos, que não vai ser simplesmente uma oração que vai mudar. Lembra de Jesus no Getsemane? Ele não apenas orou. O que ele fez ali, irmãos? Gotas de sangue. Porque a oração foi profunda. Ele estava ali, irmãos, numa comunhão, chorando, pedindo até a Deus, né? Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, se possível, poupa a minha vida. Poupa a minha vida. Mas Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus era filho de Deus, irmãos. Ele chorou. Chorou. Se possível, passa de mim este cálice. Ele estava ali no altar. Ele fez do Getsemane o altar dele. Nós temos que fazer, irmãos, ali da nossa casa, na igreja, o nosso altar, aonde a gente vai chorar, porque é ali que Deus, irmãos, vai ouvir as nossas orações, é no altar. Quando eu falo altar, entenda, não é fisicamente só. O altar é Deus, presença de Deus. O altar representa a presença de Deus. E nós temos que ter esse temor de estar ali, irmãos, chorando, pagando o preço. Senhor, poupa a minha família. Senhor, meu filho não. No caso da mãe, que é o exemplo que eu peguei, seja do pai, o marido foi embora de casa, a esposa foi embora de casa. Senhor, poupa, é chorar, meu irmão. Nós temos que chorar no altar. Porque, lembra de Ezequias, melhor dizendo, rei Ezequias. Isaías chegou lá e fez assim, ó, sou o profeta Isaías, eu preciso falar com o rei Ezequias. Pode entrar, profeta. Entrou lá. Profeta, tudo bem? Olha, Ezequias, Deus mandou dizer assim, se você não colocar a sua casa em ordem, você vai morrer. E você não vai viver mais. Foi um choque para ele. O que ele fez? Foi para o altar. Ele não estava no altar, porque na oração dele ele dizia, Senhor, lembra-te, peço-te, te comandei, de como eu fiz, como eu era. Aí ele virou o rosto para a parede e começou a chorar amargamente. Ali ele voltou para o altar. E quando a pessoa volta para o altar, no caso dele, a Bíblia diz que Deus acrescentou anos na vida dele. Então entende, irmãos, tudo vai acontecer no altar. Se eu estiver fora do altar, nada acontece. Agora no altar não. No altar tudo acontece. No altar, no caso de Pedro, tem revelação. Deus revela. No caso de Joel, para os sacerdotes, no altar, você chora. No altar você fala da sua vida para Deus. Senhor, está errado aqui. Jesus não está certo aqui.
Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. Jesus, minha vida está toda errada. Eu preciso mudar. Senhor, poupa, muda a minha vida. Seu filho saiu de casa, Jesus, traz ele de volta. Vai chorar no altar. Olha que a Bíblia fala aqui, Daniel, agora você vai voltar, né? Um pouquinho. Daniel 10. Daniel, capítulo de número 10. Você estava em Joel? Aí você volta. Oséias, Daniel. Capítulo 10. De Daniel, no versículo 11. Daniel 10, 11. Aqui foi o momento, irmãos, que Daniel, ele se colocou diante de Deus, ele foi chorar pelo povo. Foi chorar pelo povo. Nós poderíamos até acrescentar e falar da família. Temos que chorar pela família. É aquela pessoa que está dando problema. Aquela pessoa que você diz, pastor, nem quer saber de ir para a igreja. Eu convido, mas olha, sem chance. É uma pessoa difícil, pastor. Eu falo de Jesus, só que a pessoa sabe, ela não quer saber de nada, nada mesmo. Só quer saber de farra, de gandaia, de festa, de beber, de fumar, entre outras coisas. Vai para o altar. Vai chorar para Deus no altar. Jesus, eu não aceito meu familiar. É no altar, meu irmão. Olha aqui Daniel, foi chorar pelo povo, orar pelo povo. Daniel 10, versículo 11. Diz, né, depois que ele falou com o anjo, teve a visão. Aí o anjo falou assim para ele, no versículo 11. Daniel, olha aí, Deus conhece você pelo nome. Homem muito desejado. Para por aí, olha aqui para mim. No altar, você é desejado. Desejado por Deus. Por quê? Irmãos, qual pai não tem alegria e o prazer de ter o filho do seu lado? Imagina, a gente vai em shopping, vai passear com a família, você vê ali os pequenininhos, né, as criancinhas pequenas, e o pai está segurando a mão do filho, né, o filho ali brincando, alegre, o pai também, vamos filho, você vê a alegria, porque o pai está do lado do filho, e o filho está do lado do pai. Aqui, irmãos, o anjo disse, homem muito desejado. Quem está no altar é desejado por Deus. Aí ele acrescenta, e está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. É no altar que Deus vai te ouvir. É no altar que Deus vai te atender. Mas antes dele ouvir e atender, o que ele fez? Ele se humilhou, ele aplicou o coração, a Bíblia fala, a compreender, a humilhar-te perante Deus. No altar, você tem que se humilhar, para que Deus ouça, como ele fez aqui. São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Meu irmão, Deus quer vir em teu favor. Deus quer vir sobre a sua casa. Deus quer vir sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Às vezes no seu trabalho não termina tão bem como você esperava. Você esperava mais. Só que uma crise, um problema, uns boatos, e ali você saiu do altar, ficou desesperado, ficou triste, chateado, houve algum corte, você não gostou, volta para o altar. É no altar que tudo é resolvido, meu irmão. No altar tudo se resolve. Como ele fala aqui, ó, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Quando você aplica o teu coração a estar no altar de Deus, desde então, as suas orações são ouvidas. Daniel estava orando aqui, irmãos. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou alguns dias. E quando o anjo apareceu, falou para ele, desde o primeiro. E você diz, pastor, Deus não está me ouvindo. Você está enganado. Deus está te ouvindo, meu irmão. Na hora certa, o anjo vai aparecer e vai falar, não temas.
Ô Maria, não temas, sou contigo, continua firme, para de ficar triste, para de falar, minha vida não dá certo, pastor. Por mais que eu tente me esforçar para fazer o certo, não consigo. Eu venho à igreja, oro, busco, faço um propósito, mas nada acontece, nada muda. Continue no altar. Um exemplo disso, Lucas, capítulo 1. Vai lá no Novo Testamento de novo. Falei que você ia andar um pouquinho na Bíblia. Mesmo no altar, meu irmão, parece que nada acontece, mas é aí que a gente se engana. Lucas, capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 8. Conta a história de Zacarias e Isabel. Um homem, uma mulher, tinham um sonho. Qual? Ter um filho. Não podiam. Por quê? Ela era estéril. Aqui no capítulo 1, versículo 8. Aí fala de Zacarias. Olha o que ele diz. E aconteceu o quê? Exercendo ele o sacerdócio. Diante de quem, irmãos? Diante de Deus. Na ordem da sua turma. Então entenda. Zacarias era um sacerdote. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um sacerdote. Ele estava à frente do povo. Só que o fato dele ser um sacerdote e também estar exercendo o ministério, porque isso é importante. Não adianta somente ser sacerdote, tem que exercer. Não adianta ser só um funcionário, tem que exercer a função. Não adianta ser só pastor, tem que exercer a função. Não adianta ser obreiro, tem que exercer a função. Não adianta ser o presidente da república, tem que exercer a função. Ele, sacerdote, exercendo o ministério dele, na ordem da sua turma. Aí no versículo, agora a gente vai mudar aqui, versículo 6, você estava no 8, eu quero o versículo 6, só para a gente entender quem era o Zacarias. Versículo 6 ele diz: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos, preceitos do Senhor. 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Pastor, ele era sacerdote, ele era de Deus, mas a Bíblia fala que eles não tinham filhos. Embora ele fosse sacerdote e estivesse exercendo o sacerdócio, o ministério, e além de ser justos, versículo 6, perante Deus, viviam irrepreensivelmente, irmãos. O que é viver irrepreensivelmente? Eles não davam motivos de serem repreendidos. Não davam. Ah, para com isso. Chamou a atenção, repreendeu. Eles não. Eles andavam tão assim, irmãos, na presença de Deus, que eles não davam nenhum motivo, de serem chamados a atenção. Eles eram irrepreensíveis. E a Bíblia fala, não tinham filhos. Mesmo, irmãos, fazendo a vontade de Deus, sendo justos, mesmo ele exercendo o ministério, sendo sacerdote, faltava algo. Estamos fazendo as coisas corretamente. Estamos vindo à igreja, estamos vindo aos domingos, estamos vindo na semana, estamos devolvendo o dízimo, estamos fazendo as nossas ofertas, estamos servindo a Deus, mas ainda falta algo. Pastor, é verdade, falta felicidade dentro da minha casa. Eu sou fiel a Deus, sou patrocinador, eu faço a vontade de Deus, mas ainda falta algo. Falta ver aquela família restaurada. Você tem que ir para o altar. Eles não tinham filhos, porque ela era estéril e eram avançados em idade. 2 problemões enormes. Ela era estéril, tinha um problema da esterilidade, e eram avançados, irmãos. Já viu aquela... Eu conheço uma família lá no Campo Limpo, onde eu